Barnabé era um levita natural de Chipre, uma ilha grande e fértil, situada ao largo da costa da Síria. O seu nome verdadeiro, ou seja, o nome que seus pais judeus helênicos lhe deram, era José. Mas devido à sua generosidade e bom coração, os apóstolos apelidaram-no de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, ou filho da exortação. Aparentemente, esse nome enfatiza a sua habilidade em animar, confortar e consolar pessoas, e não a sua proeminência no ensino ou na exortação. Barnabé era um judeu helenista, membro da igreja de Jerusalém. O seu nome aparece pela primeira vez lá em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, quando o historiador Lucas vai nos informar que um José cognominado Barnabé pelos apóstolos vai vender uma herdade e trazer o preço da venda, o valor da venda, para os pés dos apóstolos, para que estes, por sua vez, distribua de acordo às necessidades dos mais pobres. Segundo alguns estudiosos, Lucas ele cita Barnabé como exemplo, sobretudo porque ele ou seu pai faziam parte de um grupo de levitas que adquiriram propriedades ali em Jerusalém, no intuito de estarem ali quando o Messias chegasse. Nesse caso, a propriedade ela não representava simplesmente um mero investimento financeiro, mas estava ligada com a grande esperança de Israel. Outros teólogos e estudiosos chamam a atenção para o fato curioso de Barnabé possuir propriedade, muito provavelmente ali em Jerusalém, sendo ele um levita. Haja vista que quando nós lemos Números capítulo 18, verso de 1 a 24, Deuteronômio capítulo 10, verso 9, capítulo 12, verso 12 e capítulo 18, de 1 a 4, nós vamos ver que a lei proibia os levitas possuírem propriedades, haja vista serem eles sustentados pelos dízimos e morarem em 48 cidades cujas terras não podiam ser vendidas. Vale salientar que no primeiro século da era cristã, os levitas eram uma ordem de funcionários ali do templo em Jerusalém. E não há nenhum indício, nenhuma menção, indicação no livro de Atos dos Apóstolos que Barnabé exercesse alguma função ali no templo. Outros apresentam como solução para essa aparente contradição o argumento de que a herdade, a propriedade que Barnabé ele vendeu, na verdade pertencesse à sua esposa. Mas esse argumento é pouco sustentável. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de levar em conta é o fato de que no texto não fica claro se a propriedade que Barnabé ele vendeu, ela ficava em Jerusalém ou na ilha de Chipre, a sua terra natal. Apesar de que a sua parente, a mãe de João Marcos, ela fosse uma mulher que possuía muitas propriedades ali em Jerusalém. O fato é que na nova aliança, no novo período da história inaugurado por Jesus, na nova dispensação, a dispensação da graça, esse tipo de lei e até mesmo o ofício dos levitas já não tinham o mesmo significado, o mesmo sentido. Uma referência bíblica que pode nos ajudar a compreender isso é Romanos capítulo 7, verso de 1 a 8. Além disso, de acordo ao Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, concluída aí por volta do ano 400 depois de Cristo, essa lei cerimonial não era mais observada, podendo assim Barnabé vender a sua herdade, a sua propriedade, mesmo ela estando em Jerusalém. Barnabé foi aquele enviado pelos de Jerusalém para a cidade de Antioquia, para ali ajudar, auxiliar a igreja ali nascente. Lucas ele vai nos informar que Barnabé era líder da igreja ali
em Antioquia, naquela cidade. E depois de um tempo ele vai até Tarso trazer o apóstolo Paulo para ajudá-lo na edificação, no discipulado dos neófitos da fé. Não podemos deixar de citar que foi Barnabé que no início do ministério do apóstolo Paulo, depois que ele se converte a Cristo, que o ajudou a se aproximar dos discípulos e apóstolos de Jesus ali em Jerusalém. Pois quando nós lemos lá Atos capítulo 9, mais precisamente os versículos 27 e 28, nós vemos que os discípulos, eles não quiseram receber em primeiro momento o apóstolo Paulo, devido à sua fama de perseguidor da igreja. Mas foi Barnabé quem foi intermediador e que conseguiu conciliar Paulo com os apóstolos de Jesus, que em primeiro momento não queriam recebê-lo. Barnabé e Paulo trabalharam juntos por um ano ali em Antioquia. Em Atos capítulo 11, versículo 30, nós vamos encontrar esses dois homens de Deus juntos, levando ofertas para os irmãos pobres ali da Judéia, que foram atingidos pela fome que se estabeleceu no mundo de então, predita pelo profeta Ágabo, que aconteceu nos tempos de Cláudio César. Em Atos capítulo 13, nós vamos encontrar lá em Antioquia o Espírito Santo separando Barnabé e Paulo para realizarem a primeira viagem missionária, do que eles saem ali com a bênção dos irmãos ali de Antioquia, conscientes que estão na direção do Espírito Santo, e vão até Chipre, pregando ali por toda a ilha, onde o procônsul Sérgio Paulo crê e se converte a Jesus Cristo. Seguindo viagem, eles vão navegar até Perge, na Panfilha, atual Turquia, onde ali eles vão ser abandonados por João Marcos, que fazia parte ali da equipe missionária. Vai abandoná-los ali e retornar para Jerusalém. Esse fato vai causar um certo desconforto mais tarde entre Paulo e Barnabé, porque quando eles decidem fazer a segunda viagem missionária, Barnabé vai querer levar o seu parente, João Marcos, juntamente com eles novamente, o que vai haver uma resistência da parte do apóstolo Paulo, que não vai querer de modo algum João Marcos novamente na equipe missionária. E isso vai causar uma certa discordância, desavença entre eles, por causa do jovem João Marcos. E Paulo vai seguir viagem juntamente com Silas, mais tarde integrar na equipe Timóteo, ao passo que Barnabé vai seguir para Chipre, juntamente com seu parente, alguns dizem que é sobrinho, primo, João Marcos. Alguns teólogos discutem sobre esse fato, querendo entender quem realmente estaria errado ali. Se Barnabé, por insistir tanto em levar o seu sobrinho Marcos, o seu primo Marcos, ou o apóstolo Paulo em se posicionar de forma contundente e não aceitar que o jovem rapaz prosseguisse com eles na segunda viagem missionária. Alguns até dizem que Barnabé errou por ter feito com que houvesse uma separação entre eles e Paulo, já que quem os uniu para a missão, para a obra missionária, teria sido o próprio Deus. Portanto, eles julgam que Barnabé teria deixado com que seu sentimento de parentesco, em relação a João Marcos, interferisse na rota, no plano que Deus havia estabelecido para a sua vida, juntamente com o apóstolo Paulo, que era prosseguir na obra missionária. Essa é a conclusão daqueles que defendem que, naquele momento, Barnabé teria errado. É algo para se discutir, não é verdade? Porque quando nós olhamos a pessoa de João Marcos posteriormente,
Nós podemos afirmar quase que com certeza que aquela atitude de Barnabé, ela foi correta porque ajudou e muito no amadurecimento espiritual, principalmente do jovem João Marcos. Porque mais tarde nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo recomendando João Marcos à igreja de Colossos, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda epístola, quando ele escreve a sua segunda epístola para Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 11, ele pede para que, quando Timóteo fosse vê-lo, levasse consigo o jovem João Marcos, porque ele era muito útil na obra. Nós vamos ver que João Marcos, ele foi um dos que auxiliou muito o apóstolo Pedro. E quase com certeza é um dos que escrevem o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente pensa, o que seria de João Marcos se Barnabé, naquele dia, não decidisse ficar ao lado dele? É algo para a gente pensar, não é verdade? Após separar-se do apóstolo Paulo, supõe-se que Barnabé ele realizou um grande trabalho ali na ilha de Chipre, a sua terra natal. Até porque ele tinha um desejo de pregar o Evangelho de Jesus Cristo ao seu próprio povo. Sabemos pela tradição que ele tinha um ministério ali em Chipre que irradiou para o norte da África. Sobre os últimos dias da sua vida, nada sabemos. Os livros apócrifos, como Epístolas de Barnabé e Atos de Barnabé, são atribuídos a ele. Mas é incerta essa conclusão. Na Bíblia não há nenhum registro sobre a sua morte, mas a tradição afirma que ele teria morrido apedrejado no ano 61 d.C., em Salamina, que ficava na ilha de Chipre, a sua terra natal. E assim nós contamos um pouco sobre a história desse ilustre personagem bíblico, Barnabé, que possamos aprender com ele a sermos sempre conciliadores, que possamos aprender com ele a ser sempre solidários, generosos, e que o amor possa fluir dos nossos corações, assim como era visto, era manifesto a todos na vida desse personagem chamado Filho da Consolação. Tá bom, queridos? Que Deus continue abençoando. Um forte abraço, fiquem com Deus.